O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados, e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Queridas irmãs, pequenas missionárias, queridos novos, mais novos EJUs, ou EJUs, para quem preferir. Aqui no Evangelho de hoje é tão fácil a gente se identificar com Pedro, João e Tiago, né? Sobretudo porque eles estavam com muito sono. Mas hoje, nesta Santa Missa, está todo mundo desperto. Ninguém com sono, né? Nem quem serviu, nem quem cursou esse EJU. O padre não queria, claro, fazer homilia sobre o sono. Vai que alguém se empolga, né? O padre quer começar falando com vocês na segunda leitura sobre uma coisa muito importante, porque Paulo está querendo chamar a atenção dos habitantes de Filipos, ou seja, Paulo está dando catequese para quem já era evangelizado, e hoje ele poderia estar dando catequese para nós aqui também, porque nós também somos evangelizados. Pela teoria e pelo tempo que temos de igreja, nós já sabemos quem é Jesus Cristo e já temos a decisão tomada de segui-lo, mas Paulo está alertando sobre a inimizade à cruz de Cristo. E aí você pode pensar assim: mas ser inimigo da cruz de Cristo é só não acreditar na cruz. Porque tem, né? Tem bastante cristão que não usa cruz porque diz que aquilo ali é sinal de maldição. Não leu a Bíblia até a ressurreição, parou no Calvário e ficou ali. Pois bem, você poderia dizer que ser inimigo da cruz de Cristo seria só não gostar da cruz, não ter ela em casa, pendurada ou em algum lugar. Só que aqui Paulo nos ensina que a inimizade à cruz de Cristo não é só em relação ao Calvário, ao evento da crucificação. A inimizade não é somente em relação ao objeto devocional, o crucifixo, mas nós temos que entender que a inimizade à cruz de Cristo inclui não aceitar as consequências da cruz.
e, por conseguinte, não aceitar também os efeitos que as consequências da cruz nos trouxe. E qual é o principal efeito da cruz? Qual é a principal, consequência da cruz? Pode ser que você fale que são as dores, que é o choro, que é o sangue derramado. Não é. A principal consequência da cruz é a ressurreição. Não houve cruz sem ressurreição. Aliás, a cruz, o crucifixo, nós só veneramos porque ele é um passo para a ressurreição. A ressurreição ilumina o Calvário. Toda aquela escuridão feia, tenebrosa, que acontece quando o Senhor morre na cruz, é iluminado 3 dias depois com o sentido que a ressurreição dá para o sofrimento, e deve ser assim na nossa vida. Então, se eu não vivo como quem acredita na ressurreição, eu sou inimigo da cruz de Cristo. E aí, meu irmão, minha irmã, é mais fácil haver inimigos da cruz de Cristo dentro do catolicismo do que fora. E aí, padre, e quais são os efeitos da ressurreição? Porque aí não basta só ser inimigo da consequência. A gente pode ser inimigo pelos efeitos da consequência. Se a ressurreição, meu irmão, minha irmã, acompanhe aqui com o padre para ver se o padre está certo ou está errado. Se a principal consequência da cruz é a ressurreição, e a ressurreição ilumina o Calvário, e também ilumina a nossa vida, e dá sentido para tudo que vivemos, dá sentido para tudo que rezamos, dá sentido inclusive para fazer retiro. Se não fosse a ressurreição, não tinha sentido fazer retiro. Não tinha. Não tinha retiro a gente tentar ser melhor, não tinha sentido a gente tentar ser melhor, mudar de vida. Aquilo tudo bonito que a gente ouviu, para quê? Se não há nada maior nos aguardando. E aí, viver como quem acredita na ressurreição traz os efeitos da ressurreição. Por exemplo, quando o ser humano tem por opção fundamental aguardar reconhecimentos, aguardar somente satisfações que ele alcance neste mundo, como se a sua vida acabasse aqui. Como se tudo o que fizesse acabasse nesse mundo, como se não acreditasse na vida eterna, como se as suas ações, como se as suas lágrimas, suas dores, suas casas destruídas, como se nada disso fosse um degrau para que nós ressignificássemos e alcançássemos um dia a vida eterna por causa da ressurreição. Esse cristão é inimigo da cruz de Cristo. Um ser humano que se satisfaz e acha que basta alcançar as realizações humanas, sejam elas profissionais, intelectuais, relacionais. O ser humano que vive achando que isso basta é um ser humano, em primeiro lugar, muito pobre, muito miserável, porque nós não fomos pensados por Deus para bastar nesse mundo. Aliás, nós temos que usar esse mundo a nosso favor. Nós temos que fazer o mundo entender que nós estamos nele, mas nós não somos dele. Nós não pertencemos a ele. Nós temos que dizer aí fora, para a cultura que vivemos, que a cultura não tem a última palavra sobre nós. Quem tem a última palavra sobre nós é Jesus Cristo. E jovem precisa falar isso com a vida. Jovem precisa falar isso na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, se comportando como quem quer o céu. Alguém aqui quer ir para o inferno? Levanta a mão. Graças a Deus. O Gabi não está entendendo, perdão. Pô, meu amigo. Alguém aqui quer ir para o céu? Alguém tem dúvida para onde quer ir? Alguém não decidiu ainda?
O convite da liturgia de hoje, quando o Senhor aparece transfigurado lá no Monte Tabor, na Montanha Santa, é exata, como vai dizer o prefácio da oração eucarística, na Montanha Santa o Senhor é transfigurado, aparece com uma luz muito branca e brilhante, porque o branco na Sagrada Escritura significa glória, vitória, céu. Quando o Senhor aparece diante dos seus apóstolos, tendo a companhia de Moisés e Elias, é como se o Antigo Testamento, diante do Senhor, que é a palavra eterna do Pai, se curvasse e dissesse: agora, aquele para o qual o Antigo Testamento se preparou, está aqui. E é por isso que a Sagrada Escritura cita Moisés e Elias. Moisés é representante de toda a lei, de toda a Torá, de todo o Antigo Testamento. E Elias, o representante de toda a escola profética, de todos os profetas, Elias é o representante. Para dizer para nós hoje, não tem mais o que esperar. Se você ainda não decidiu para onde você quer um dia quer ir, porque um dia você vai ter que ir para algum lugar, pode ser que agora você esteja se sentindo muito confortável aonde você está. Você não está fazendo esforço nenhum, está muito bom. Mas vai chegar um momento em que você vai ter que ir para algum lugar, irmão. Porque, desculpa, você não vai ficar aqui para sempre. Tem muita gente que gostaria de ficar no mundo para sempre. Deus me livre, eu não quero. Vai chegar o momento da gente decidir. E aí, pode ser que quando chegue o momento, porque o momento não sou eu que falo, olha, em tal dia, em tal horário, eu quero ir para o céu ou para o inferno. Quando chegar a hora, porque quem decide isso é Deus, inclusive, não é a cultura, não são as ideologias, não são as referências de Instagram, não é esse povo que decide nada, é Deus. Quando chegar esse momento, a gente já não vai ter como escolher. Porque a decisão que vai nos levar para um ou para outro, ela começa a ser construída agora na nossa vida. Agora. Lembra da casa destruída que tem que ser reconstruída? Está na hora de reconstruir. Se até hoje a nossa vida foi destruir Deus dentro de nós, se até agora a nossa vida, nas nossas famílias, nas nossas convivências, se a nossa vida até hoje foi uma repleta destruição da presença de Deus na nossa vida, está na hora, nessa Eucaristia, da gente começar a reconstruir a presença de Deus na nossa vida. Antes que seja tarde demais. E isso não é para botar medo em ninguém. Isso é verdade. Meu irmão, para terminar, nós estamos em que período litúrgico? Quaresma. Quaresma fala de mudança de... o tempo todo. Mudança de vida, conversão, porque é o foco da Quaresma. Acontece que você precisa entender uma coisa: a mudança que a Quaresma pede de nós não é como uma mudança de roupa. Você veio para a missa, tomou banho, colocou uma roupa limpa, o padre acredita, tirando os jejus. A gente sente daqui. Você vai chegar em casa agora, talvez você tome outro banho ou não tome, mas vai colocar uma outra roupa. Amanhã, quando você acordar de manhã, vai fazer sua higiene pessoal, vai trocar de roupa de novo para você sair, ou seja, para a faculdade, para o trabalho, para os seus compromissos. Chegou em casa, você vai tomar um banho, vai trocar de roupa, ou seja, é uma mudança estética, externa. A mudança que a Quaresma propõe, a palavra de Deus propõe, não é essa. Ela propõe uma mudança mais difícil, talvez a mais difícil de todas, que é a mudança de mentalidade. Não tem coisa mais difícil em nós para mudar que a mentalidade. Uma mentalidade mudada significa também uma visão mudada, significa comportamento mudado, significa parâmetro e critério mudados. E é sobre isso que a Quaresma nos fala, é sobre isso que a palavra de Deus nos fala. Se hoje o mundo está me satisfazendo, ou as coisas que eu tenho ganhado no mundo estão me satisfazendo, eu preciso falar para mim mesmo que eu sou iludido, porque eu não estou satisfeito. Quem
me satisfará será Deus na eternidade. Amém? Peçamos à Virgem Maria, a São José, que intercedam por nós, para que a gente seja inteligente para entender que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,